Então, organizar as coisas aqui e a gente começa. O doutor Eliseu marcou as outras aulas? Hein? Felipe, eu acho que não. Eu acho que Fernando tentou, mas ele não respondeu. Não sei como é que vai ficar ou se ele já deu por encerrado mesmo. Certo. Eu vou ver com os monitores. Qualquer coisa a gente dá monitoria mesmo, porque tem que vocês ficarem sem essas coisas não. Viu? Porque tá faltando o quê? Cardiopulmonar e abdominal? Não, era tórax, ele não deu. Tu tá falando das práticas do Eliseu? E aula também. De aula não falta mais nada, falta só Mas tá. prática de tórax, que é respiratório, né? E a prática de abdominal. Aí ele tinha dito que ia dar POCs também, assim, como extra, porque ele queria incluir POCs, não sei o quê, não sei o quê. E não deu Mas nem eu a entendo prática já de isso. abdômen, nem POCs, aí eu tinha pedido a semi-neurológica, mesmo que fosse só teórica. Aí ele também disse que ia ver, mas até hoje também nem previsão. É porque lá no César Carlos de neuro não tem quase nada. É muito ruim lá de neuro. Mas eu fiquei sabendo que ele deu para os nossos veteranos. Eu acho que ele deve ter dado teórica, eu não sei, mas ele deu, sabe? É, Aí por isso que eu tinha pedido, aí ele falou que ia ver. Aí eu me empolguei porque ele tinha citado POCs, aí eu, então tudo bem, eu pedi neuro. Mas aí ele bem. não deu nem POCs, nem abdômen, enfim, O pior é foi um que caos. abdômen é tão fácil de ter lá no César Carlos. Pois é, ele estava animado com o paciente ia levar a gente até para UTI e tal, mas enfim, foi meio caótico aí esse final. Ele estava dizendo que a vida dele estava um inferno. Aí não responde o Fernando direito porque o líder dele é o Fernando, mas eu também Uhum. estava tentando marcar essa de abdômen, aí também não deu certo. Aí acaba que a gente entrou de férias, aí fica muito difícil, porque o pessoal vai pro interior, aí o pessoal vai resolver suas coisas, aí fica difícil de nós sete Pois se é. encontrar, entendeu? Eu vou ver. Pior que eu acho que não tem ninguém lá no César Carlos agora. Eu não tô mais lá, né? Eu tô no Sabian agora. Porque abdominal lá é fácil e lá tem uma enfermaria de pneumo, né? Então seria bom pra vocês. Mas vai dar certo, a gente desenrola aí, em algum momento. Sim, eu vou começar logo, né? Falar, como eu disse, né, o slide não é meu, é do pessoal da minha turma, porque não tive tempo suficiente de preparar, tava uma loucurinha, não sei. E mas eu não vou falar todos esses slides, porque, enfim, é muita coisa. Meu objetivo aqui é que vocês tenham a parte mais introdutória e que não cheguem sem saber na neuro do próximo semestre, porque vocês vão ter neuro. O doutor Pedro vai pegar vocês para uma prática lá no HU, numa salinha, só explicando o exame neurológico, e ele vai cobrar tudo isso aqui e tudo que ele falar lá. Entendo que a neuro é, como eu disse, né, um pouquinho diferente da semiologia normal, porque ela tem um raciocínio diferente. Vocês vão ter que começar a se familiarizar com a parte do raciocínio clínico a partir de agora, né, diagnósticos. E o Dr. Pedro ele cobra bastante os 4 tipos de diagnóstico que dá para ter na neuro, né, que é o diagnóstico sindrômico, o topográfico, nosológico e o etiológico. Não se assustem. Não tem aqui nesses slides, mas é bom falar por quê. O raciocínio neurológico vai por base nesses diagnósticos, né? O diagnóstico sindrômico normais na menos é do que os sinais e sintomas. O que é que o paciente está apresentando? E nisso você consegue classificar ele em síndromes. Por exemplo, um paciente com AVC, ele tem um diagnóstico um diagnóstico sindrômico de síndrome do primeiro neurônio motor, do neurônio motor superior. É um diagnóstico de ataxia cerebelar, é um diagnóstico de síndrome cerebelar, síndrome extrapiramidal, essas coisas. Síndrome da placa neuromotora, essas coisas que são o diagnóstico sindrômico, são conjuntos de sinais e sintomas que o paciente apresenta. O topográfico é onde está a lesão do paciente. Esse topográfico geralmente não é feito em algumas outras clínicas, né? Tipo hemato ou enfim, porque o cérebro, vocês estudaram na neuroanatomia, cada região vai ter uma parte ali específica para controle de alguma função do corpo. Então, a gente pode falar, por exemplo, falando de AVC, um paciente que tem um AVC ali na cápsula interna, ele vai ter uma hemiparesia completa ali, onde, dependendo do lado da de onde for a cápsula interna, né? Porque vocês sabem que
os neurônios motores, eles saem lá do córtex, os superiores, né? Saem do córtex, emitem lá os axônios, esses axônios eles se reúnem ali perto da decussação piramidal e entram na cápsula interna todos juntos. E lá eles decussam, vão para o outro lado. Então, se o paciente tem um AVC nessa cápsula interna, que é um diagnóstico topográfico, eu sei onde está a lesão, ele vai ter uma hemiparesia completa à esquerda, porque vai ser todos os movimentos, se for direita, né, por exemplo, uma lesão de cápsula interna direita. Ele vai ter da esquerda uma lesão hemiparética, porque a cápsula interna direita, ela decursa para o lado esquerdo, então ela controla todos os movimentos do lado esquerdo. Isso aí já encaixa no topográfico, mas o porquê que ele teve essa lesão? Qual é o motivo desse AVC? Aí entra no nosológico, que são os diagnósticos diferenciais. Aí você vai ter um leque gigantesco de causas de AVC, por exemplo. Na pediatria eu tinha até um paciente que agora chegou semana passada que 13 anos teve um AVC. E para a gente descobrir a causa nosológica, o diagnóstico diferencial, a gente teve que lembrar do mnemônico, né, o SHIMAS, que são as possíveis causas de AVC isquêmico em crianças, e a gente pediu os exames de todas essas possíveis causas para tentar descobrir o que é. E o etiológico, que aí você vai ter o diagnóstico preciso do paciente. Mas para isso tudo a gente precisa do raciocínio neurológico, né, que parte da semiologia neurológica. Peraí, que travou aqui. E a semiologia neurológica, como qualquer outra parte da semiologia, é a anamnese, descobrir o que aconteceu com o paciente, como aconteceu um HDA, o exame neurológico, como completamente outra qualquer semiologia, e o raciocínio topográfico, como eu falei, né, para vocês, porque a neurologia ela depende de onde foi essa lesão. Vocês podem interromper, viu? Eu vou tentar ser rápido essa monitoria, porque, enfim, ninguém merece sexta-feira de carnaval. A semiologia neurológica, né? O que é que você precisa entender logo de começo? De novo, passando para diagnósticos clínicos, raciocínio clínico. Vocês têm que começar a pensar dessa maneira, independente se for neurológico ou não. O paciente apresentou um sintoma. Esse sintoma, sendo agudo ou crônico, é diferente. Você pensa em causas diagnósticos diferenciais diferentes, como, por exemplo, um diagnóstico de lesão aguda, perda focal aguda neurológica. Você está basicamente definindo um AVC. Ou então uma perda de movimento crônica, pode ser alguma outra patologia, pode ser um Parkinson, dependendo do tipo de movimento, do tipo de perda, do tipo de perda motora. Essas síndromes neurológicas, né, como eu disse, que são essas síndromes, o diagnóstico sindrômico, tentar encaixar o paciente nessas síndromes, a localização, como eu falei, o diagnóstico topográfico e as hipóteses diagnósticas, que é o nosológico. E o exame neurológico é gigantesco, é simplesmente gigantesco. Esses 9 tópicos do diagnóstico neurológico, ele tem subtópicos internos. Por exemplo, de nervos cranianos, a gente tem todos os nervos cranianos a serem testados. Então, dentro desses nervos cranianos, tem os subtópicos, nível e conteúdo de consciência tem subtópicos, motricidade tem os subtópicos, então é por isso que eu não quero demorar tanto, porque senão a gente vai passar a tarde inteira aqui, até 8 horas da noite, falando sobre cada tipo de teste semiotécnico. Falando sobre nível e consciência. Existem essas 4 classificações, que não é muito utilizado, certo? Mas é bom vocês saberem. Um paciente vigil é um paciente completamente alerta, com abertura ocular espontânea. Um paciente sonolento é um paciente de olhos fechados, mas com despertar fácil. Um torporoso, ele necessita de estímulos vigorosos e repetitivos para despertar. E o comatoso, ele tem uma completa inconsciência de si e do meio, mesmo após estímulos diversos. Eu não sei como foram as práticas de vocês, se vocês chegaram a ter algum paciente com rebaixamento do nível de consciência. Basicamente, o paciente vigil. Chego aqui no Fernando e falo com ele. Ele tá bem, ele me responde, ele olha para mim, ele tá alerta, ele tá me respondendo, é um paciente completamente vigil. Mas eu chego no leito, o Fernando está lá, aparentemente dormindo, mas eu chamo ele, ele já olha para mim, ok, ele já tá um pouquinho sonolento, mas ele tá falando comigo. Se eu parar de falar com ele e ele voltar a dormir,
Isso é uma sonolência. Ele pode estar sonolento por uma patologia ou pode estar sonolento por causa de medicação, ele pode estar sonolento por sono mesmo. A sonolência em si não significa uma patologia. Vocês têm que tentar raciocinar sobre outras causas, que seria, por exemplo, diagnóstico nosológico. Se o paciente faz diazepam, acabou de fazer o diazepam, ele vai estar sonolento por causa do medicamento. Mas como ele pode estar sonolento, por exemplo, após um TCE, ele pode estar sonolento porque tu chegou 4 horas da manhã para conversar com ele. Um paciente torporoso, ele necessita de estímulos, seja mais fracos ou mais vigorosos. É um paciente que você chega, Fernando, oi, tudo bem? Bom dia. Ele não respondeu. Tu encosta assim um pouquinho no ombro dele, dá uns tapinhas, ele acorda e olha para você. Mas logo ele volta a dormir se ele não manter o contato visual, o contato verbal. Ou então é um paciente que está muito mais sonolento do que o normal, mesmo com o toque no ombro fraco, ele não acorda e você tem que fazer um estímulo no externo dele com a unha. Doloroso mesmo. Aí ele acorda, olha para você. E o comatoso, ele está em estado de coma, ele está completamente inconsciente. Mas esse nível de consciência ele pode ser avaliado por outro método, que eu acho que é mais fácil, e eu acho que todo mundo aqui conhece, que é a escala de coma de Glasgow. A escala de coma de Glasgow, ela foi desenvolvida para TCE, traumatismo crânioencefálico, mas ela é usada no dia a dia. Ela é dividida, tem uma escala de coma de Glasgow, essa aqui, a normal, né, a original, e a com resposta pupilar. Pode ser usada qualquer uma. Ele tem 3 parâmetros, que é a abertura ocular, resposta verbal e a resposta motora, e cada uma dessas respostas vai ter uma classificação. Por exemplo, como eu falei, cheguei no paciente, ele já olha para mim quando eu entro na enfermaria, abertura ocular espontânea, pontuação 4. Ele tem uma resposta verbal orientada, ele conversa comigo e fala coisas coerentes com o que eu estou perguntando, e ele sabe onde está e sabe o que está falando. E resposta motora, eu peço para ele fazer tal coisa, ele obedece imediatamente. Ele vai ter uma pontuação de 15. Como eu disse, o Glasgow ele é para TCE, para trauma. Por isso que existe essa classificação de trauma leve 13 a 15, trauma moderado 9 a 12 e trauma grave 3 a 8, porque você vai analisar o nível de consciência com base no nível de trauma. Mas a gente usa o ECG, né, a escala de coma de Glasgow, no dia a dia para a gente tentar pelo menos classificar o paciente, todo mundo entende. Existe uma máxima, né, Glasgow 8 intubate. Pelo amor de Jesus Cristo, não usem isso sem trauma. Às vezes o paciente pode estar com Glasgow 8, que é um Glasgow baixo, Glasgow grave, por outros motivos. Tentem avaliar o paciente antes de falar, quero intubação, enfim. Mas, basicamente, olhem para o paciente, tentem avaliar e conversem com esse paciente. O paciente que ele só responde ao som, à pressão, ele tem uma resposta orientada, confusa, verbaliza somente palavras soltas ou verbaliza somente sons, ou então ele obedece comandos, ele localiza os estímulos, ele tem uma flexão normal ou então uma flexão anormal, uma extensão anormal. Isso vai fazer a escala de coma de Glasgow, a avaliação do nível de consciência, certo? Como eu disse, abaixo de 8 é indicado entubar o paciente somente para casos de trauma. Isso eu estou falando no Glasgow 8 intubation. Deu Glasgow 8 em trauma, é tubo. É recomendação de tubo. Se você tiver um paciente com Glasgow 8 numa clínica sem ser trauma, tem que ser feita uma avaliação. Isso é só um mnemônico para você ficar lembrando, certo? Outras coisas do nível de consciência, eles vão abordar o funcionamento da função mentais superiores, certo? Como atenção, orientação em tempo e espaço, níveis de julgamento, pensamento abstrato e crítico, função visoespacial, linguagem. Mas isso você vai avaliar a partir da medida da queixa do paciente, certo? Porque você não tem como fazer esse exame neurológico completo num paciente que não tem queixa só para dar tudo normal e você perder seu precioso tempo. Mas, por exemplo, na ictoscopia que vocês sempre fazem, qualquer evolução, tem lá estado bom, geral, lúcido, orientado em tempo e espaço, lote, que aí você vê a orientação do paciente. O senhor sabe onde é que você está, o senhor sabe que dia é, você sabe que pessoa é essa. Ele fica falando coisas coerentes, então ele está lúcido.
Essas coisinhas vocês vão avaliando para tentar fazer esse exame. Se tiver alguma coisa alterada, vocês, óbvio, que vão escrever, registrar no prontuário, certo? Essa avaliação formal da atenção, existe um método para avaliar essa atenção, avaliação de linguagem, fluência, compreensão, repetição, agnosia visual, tátil, acústica, tudo isso é um exame neurológico que você precisa de uma atenção, certo? Existe também o conteúdo da consciência. Não se preocupe, é muita coisa, mas vocês vão ver isso de novo na neuro e na psiquiatria, porque isso entra um pouco na parte psiquiátrica também. Avaliar o paciente através do exame de orientação, certo? Como eu disse, né? Lúcido orientado em tempo e espaço. A orientação no tempo, ele sabe exatamente que horas é, ou então ali aproximadamente o dia, o mês, o ano, ou então qualquer outra coisa. Ele sabe quantos anos ele tem. Muitos dos pacientes, às vezes, em algum quadro de delírio 1, por exemplo, que é um quadro de delírio induzido por uma infecção, por exemplo, que muitos idosos têm, eles perdem a noção do ano. Eu já vi paciente, a gente está em 2025, mas tem paciente que fala que estamos em 2017, em 1990 e tanto. Eles realmente perdem a noção de tempo porque eles estão no nível de consciência alterado. O conteúdo da consciência deles está alterado. E também a orientação no espaço, onde ele está. Endereço, às vezes, é um pouco mais complexo, porque nem eu sei o endereço do Seirin, por exemplo. Mas o bairro, ou então pelo menos a cidade onde ele está, ou então que local ele está. É um hospital? É uma UPA? É um ponto de saúde? E a alo psíquica, né? A alo é de alto, por exemplo, né? Aí perguntar o nome dele, perguntar quantos anos ele tem, para saber se ele sabe dele mesmo. O nível de atenção é uma função básica, né, para o funcionamento, e o déficit causa um prejuízo cognitivo, né, tá? E o próprio TDAH, né? Quem não tem TDAH que não se sente prejudicado cognitivamente. E alguns déficits de atenção são comuns, tipo o que eu acabei de falar, né, o delírio 1, que tem a definição de flutuação da atenção. E os testes de atenção que eu não vou entrar em detalhes. Tem alguns outros testes que eu vou entrar em mais detalhes com vocês. Os testes de memória, tanto de imediata quanto recente, quanto de longa ou remota, eles podem ser usados caso haja alguma queixa. Memória imediata, capacidade de reter informações por alguns segundos ou minutos. Você fala ali uma palavra para o paciente, logo depois você pede para ele responder. Mas você não vai avisar que está fazendo um teste a ele. Você vai falar, eu quero que você lembre dessa palavra. Continua conversando. Seu fulano, você lembra da palavra que eu falei para você? Você pode repetir? E aí ele vai repetir. Aí a imediata, recente e a remota é realmente só a duração do tempo aí que ele vai falar. A recente por horas ou dias, mas aí você pode ter uma informação com familiar, por exemplo. E a remota, que aí realmente você não tem como testar, porque são memórias de vida que geralmente o acompanhante está falando para ele. Os testes de memória. Por exemplo, da imediata, nomear 3 objetos e pedir para o paciente repetir logo após a sua fala, por exemplo, carro, vaso e extintor. São 3 objetos que não têm ligação, certo? Eles não podem ter ligações entre si, eles não podem ter uma ligação lógica. Carro, vaso e tijolo. E a recente, questionar como o paciente chegou ao hospital e detalhes do que ele diz, do que ele realizou no dia anterior, por exemplo, o que é que ele almoçou, o que é que aconteceu, e olhar sempre para o acompanhante, porque o acompanhante pode confirmar ou não confirmar a história que esse paciente está falando. E pedir um pouco depois, de alguns minutos, para ele repetir esses 3 objetos. E a remota para ele repetir, para ele se identificar o nome dele, quantos anos ele tem, com o que é que ele trabalhou, para ele nomear alguns objetos, porque a memória remota também é algo do cognitivo. Ele olhar para uma garrafa, saber que aquilo é uma garrafa, mas isso é um pouco mais lábil, porque às vezes o paciente sabe o que é e não sabe falar o que é, ou ele fala algo diferente do que ele está querendo falar, que pode ser também uma patologia, né? Um sinal de uma patologia, vocês vão entender. A linguagem, certo? A fala ela deve ser espontânea e deve ser avaliada durante a própria anamnese com o paciente. Enquanto tu está falando com o paciente, tu já está avaliando, fora a linguagem, tanto conteúdo de consciência quanto memória, é uma avaliação dinâmica.
você não tem tópicos que vai estar lá seguindo. Tem também a questão da compreensão oral do paciente, o que é que ele está falando, se ele tem movimentos de repetição, se ele precisa de ajuda, se ele tem capacidade de leitura, de obedecer ordens escritas e de leitura, porque a linguagem, diferente do que a gente pensa, é uma linguagem tanto oral quanto visual. Por exemplo, ele ler e escrever é um teste de linguagem, e uma capacidade de escrita avaliada de 3 formas, né? A escrita espontânea, o ditado e a cópia. A gente tem 2 afasias predominantes, né? Que é a afasia de Wernicke e a afasia de Broca. São 2 afasias completamente diferentes, porque elas são 2 topografias diferentes. O que é que pode acontecer nesses pacientes? Só um minutinho aqui, gente. Deixa eu beber um pouquinho d'água. Peraí. Pronto, voltei. A afasia de Broca, ela é uma afasia motora, certo? Porque a área de Broca, ela está perto da área motora. Então, o que é que acontece na afasia de Broca? O paciente entende o que você está falando, mas ele não vai conseguir falar. Ele não consegue expressar a fala dele. Ele não consegue fazer os movimentos de boca, porque a área do movimento de boca da linguagem está prejudicada. A afasia de Wernicke é diferente. Ela fica ali mais na parte sensorial do cérebro e ela é uma afasia sensitiva, não é motora. O paciente vai falar palavras sem sentidos para você. Você pede, fulano, qual é seu nome? Você tem quantos anos? Caminhão, caneta, mesa. É uma completamente diferente da Broca. A Broca, lembrem que é uma afasia motora que o paciente não consegue falar, e a de Wernicke, o paciente consegue falar, mas ele fala coisas sem sentido. Tá tudo bem aí, gente? Vocês querem perguntar alguma coisa? Se eu souber responder. Tá tudo bem. O paciente pode ter mais de um tipo de afasia ou geralmente vai ter só uma mesmo? Sim, se ele tiver 2 tipos é muito azar, porque são 2 áreas diferentes, distintas. Uma é parietal direita, frontal direita, se eu não me engano, a de Broca, e a outra é temporal esquerda. Se ele tiver essas 2 afasias, ele tem uma lesão muito extensa. Então já é um quadro muito mais grave, entendeu? Nunca Certo. vi, mas ele pode. Eu acho que assim, possível deve ser. Uhum. Aí você vai avaliando isso ali, a partir do momento que você já encontra o paciente, já vai tentando Isso. conversar. Como eu disse, né, uma avaliação dinâmica. Oi, seu fulano, como é que você tá? Ele já vai lhe responder, já vai lhe mostrar o nível de consciência dele, vai mostrar o nível de linguagem dele, o nível de atenção, o nível. Enfim, ele já vai estar lhe Uhum. mostrando diversos pontos da avaliação neurológica que tu pode já registrar, entendeu? Certo, tá certo. As gnosias são capacidades de reconhecimento, certo? A gnosia visual, sonora, tátil. A agnosia é quando não existe um reconhecimento, ou seja, é um distúrbio na capacidade de reconhecimento, quando não existe um distúrbio cognitivo de atenção e de consciência, que é muito fácil de falar. O paciente ele é agnósico, sendo que ele está comatoso. É óbvio que ele vai ser agnósico. Ou então ele tem um distúrbio de atenção, ele não presta atenção no que você está falando, ou então cognitivo, um autismo de um nível maior, por exemplo, é impossibilitado o nível de consciência de gnosia. Isso tudo é dentro do conteúdo de consciência, tá certo? As agnosias visuais são a capacidade de reconhecer objetos pela visão, como objetos, cores, espaço e rosto. A agnosia sonora, incapacidade de reconhecer pelos sons. Pode ser 3 tipos: de voz familiar, som ambiente e amusia. E a tátil, de reconhecer objetos pelo tato. Eu já vi isso, inclusive. Você, por exemplo, entrega um copo para o paciente e pede para ele ficar tateando lá o que, de olho fechado, obviamente, para ele não olhar e falar, isso é um copo. De olho fechado, o paciente ele não vai sentir, não vai saber que forma é aquela.
Quando ele abre o olho, ele vê que é um copo, mas o tato dele não corresponde à visão dele. Enfim, é um negócio bem interessante, né? Mas é horrível para o paciente. Enfim, a apraxia é a incapacidade de executar espontaneamente um ato motor previamente aprendido, sem que haja déficit motor sensitivo cerebral. O que é que ele quer dizer com isso? A apraxia vai ser um déficit de algo que você aprendeu, mas que você não tem uma lesão aguda em alguma região motora sensitiva ao cerebelar. E os principais tipos de apraxia na prática são as ideomotoras, aleatórias, cinéticas e do membro, que eu não vou entrar em detalhes. Existem coisas mais importantes para vocês saberem, pelo menos nesse início. O mini exame do estado mental, que também dá para evoluir um conteúdo de consciência bom, que é um minimento, né? O minimento do estado mental, que a gente chama. E você faz um exame do estado mental ali do paciente rapidinho, já tem os scores, tem todos esses tipos de teste de atenção, de evocação, de linguagem, e tem até adaptação para pessoas analfabetas. Então pode ser uma boa estratégia para se avaliar o conteúdo da consciência desse paciente, certo? Aí lá vamos lá. Os nervos cranianos. Tem aquela regrinha, né, dos três. Dos três ou dos quatro, enfim. Que nós temos uma divisão dos 12 nervos cranianos em 3 partes, né? Regra dos 4, na verdade. Tem 4 que moram acima da ponte, tem 4 que moram na ponte, tem 4 que moram abaixo da ponte. Ou seja, nós temos 4 nervos cranianos superior à ponte, que saem na ponte e que saem abaixo da ponte. Por que isso é importante? Diagnóstico topográfico. Mais uma vez. Neuroanatomia que vai ser importante para vocês. Vou passar rapidamente como a gente faz a avaliação de todos esses nervos. Mas nós temos 12 nervos, então nós temos que avaliar 12 semiotécnicas diferentes. O primeiro seria o olfatório. Como é que eu vou fazer essa avaliação do olfatório? Com cheiros, com substâncias voláteis. Geralmente se usa café. Café, canela, e você vai testar, obviamente, uma narina de cada vez. Como vocês já viram, por exemplo, na semiologia pulmonar, que você testa um foco pulmonar e depois vai para o outro para fazer a comparação, você também precisa fazer essa comparação de cada narina. E nisso você pode ter algumas patologias, né, que são as osmias, que é relacionada ao olfato. Essa cacosmia, por exemplo, é cheiro de cocô. Você sente o cheiro de cocô em qualquer outra substância que não seja cocô. E uma anosmia, uma osmia, né, um distúrbio que não era de nervo craniano, mas era de nervos olfatórios, não era do nervo em si, do nervo craniano 1, o olfatório, era de sensibilizadores, né, do nervo, que é a própria COVID. A própria COVID ficou muito famosa por você não sentir cheiro e nem gosto, porque ela gerava uma anosmia na pessoa, ou seja, a pessoa não sentia cheiro. E vocês sabem, né, que a gente não sente gosto pela língua, a gente sente o gosto pelo olfato, né? Quando a gente está ali com o alimento na boca, você mastiga, ele libera as substâncias voláteis, e pelo olfato a gente vai sentir, entre aspas, o gosto. Porque na língua a gente vai sentir se é azedo, se é doce, se é amargo, enfim, aquelas partes da papila gustativa. Por isso que a pessoa, quando não sentia cheiro, não sentia o gosto também. Quando você está gripado, enfim. O segundo nervo é o nervo óptico, ele vai ser o da visão. Não confundam o nervo óptico com os oculomotores, porque eles vão ser motriciais. Esse aqui é um nervo sensitivo. Ele vai fazer a fotorreação pupilar. Você pega ali a lanterninha e faz na pupila para ver se ela está midriática, miótica. Vai ver a acuidade visual, campimetria, fundoscopia. Ou seja, esse é o nervo do oftalmologista, que vai ter as anisocorias como patologias, que são os distúrbios de abertura da pupila relacionadas simetricamente, né? Se uma pupila está aberta, outra está fechada, elas estão anisocóricas. Tem as amauroses, que são perdas visuais do campo visual, né? Um campo visual, por exemplo, horizontal do paciente, ele vai ficar preto, ele não vai conseguir enxergar. Hemianopsias, aí realmente é um mundo de síndromes para cada nervo. A anisocoria, né, como eu disse,
Essa diferença, né, uma pupila muito dilatada e a outra muito contraída. E lembrar da anatomia do nervo óptico, que tem essa anatomiazinha diferente. Temos o nervo nasal e o nervo temporal. O nervo temporal, eles vão sempre se cruzar aqui pelo quiasma, e uma parte de um nervo se cruza com a outra e eles se encontram do outro lado. Por exemplo, aqui. Isso aqui está errado. Enfim, vocês vão ver aqui na figurinha depois, porque eu não quero perder muito tempo nisso. E dependendo do nível de lesão desse nervo óptico, se é no quiasma, se é mais próximo ao olho, é mais central, você vai ter os níveis diferentes de anopsias, que seriam esses níveis aqui. Isso aqui realmente seria o modo de enxergar do paciente. Ele está ele está enxergando normal, ele está enxergando um olho, ele não enxerga somente o lado temporal da visão, ele não enxerga somente o lado nasal da visão, enfim. Aí os nervos cranianos, que eles dão uma pulada aqui, o 3, o 4 e o 6, o 5 ele fica separado, porque o 3, o 4 e o 6 eles são movimentos oculomotores, certo? Eles fazem a movimentação do olho. O 3 é o oculomotor, o 4 o troclear e o 6 o abducente. Por que você testa logo todos eles? Porque se tiver alguma lesão, você vai ver a lesão em um único exame, que é esse como se fosse da marcha, né? Você pega aqui o paciente, fecha um olho dele, ou pode ficar com os dois olhos abertos, enfim. Eu prefiro que feche um olho, bota um dedo a uns 20 centímetros do olho dele, né? Porque eu não estou com câmera. E pede para ele acompanhar o seu dedo. E você faz como se fosse uma marcha do carro. Um H na frente dele e vê se ele consegue acompanhar. Nisso você testa o movimento horizontal, o movimento vertical, o movimento em diagonal do olho e se ele abduz ou se ele gira, porque o troclear ele ajuda nessa coisa, né? nessa tração do olho. Se, digamos, um paciente tem uma lesão do nervo oculomotor que inerva o reto lateral, o paciente ele vai estar olhando para onde? Ele vai estar olhando para o lado medial, porque esse nervo ele vai fazer a contração do músculo. Então, se ele tem um nervo ali que irradia o reto lateral, ele vai estar danificado, a contração desse músculo vai estar danificada e ele vai relaxar. Só que o outro músculo, né, o medial, ele vai continuar contraindo. Então, a tendência do olho é que ele vá ficando olhando para a medial. Esse vai ser mais ou menos o raciocínio de uma lesão desses nervos ou até do próprio músculo. O nervo 5 é o nervo trigêmeo, que ele faz aquela parte da inervação facial inteira, praticamente, o músculo da mastigação, de sensibilidade, da língua. Ele é um nervo motor, um nervo sensitivo, e ele tem diversos reflexos, né? Ele tem um reflexo também, o córneo palpebral, que a gente testa, inclusive, em pacientes com morte encefálica, por exemplo. Vocês devem saber da neuralgia do trigêmeo, que é uma das piores dores do mundo, que acomete justamente esse nervo, que ele serve... Oi, pode falar. Por que é que quando tem morte cerebral, testa esse nervo? Para ver teste de função central. Porque a morte cerebral, a morte cefálica, o paciente, ele pode ter algum... Por exemplo, ele pode ter alguns outros reflexos que a gente pode testar. Ele pode ter drive respiratório num certo momento, mas a gente precisa avaliar um reflexo inicial. Eu estou desconfiando que o paciente está com morte encefálica. Eu faço esse movimento porque, como é um nervo sensitivo, ele vai ter um reflexo. Ele vai fazer um arco reflexo para fazer essa movimentação. Não vai ser um movimento da própria pessoa. Então, se o paciente não está respondendo a esse reflexo, já liga um alerta, achando que as funções neurológicas dele já estão rebaixadas, entendeu? O que eu consigo raciocinar agora é isso. Eu precisaria estudar um pouquinho mais para te fazer uma resposta mais completa. Entendi. Obrigada. Nada. Pronto. A neuralgia do trigêmeo, né, que vocês conhecem, aquela dor mais forte do mundo, que tem diversas coisas aí de jornal, o paciente querendo fazer eutanásia porque não aguenta a dor, porque é justamente um nervo sensitivo.
É tanto sensitivo quanto motor. E existe uma coisa que é bom saber. Quando o paciente ele tem um AVC e quando ele tem uma lesão do trigêmeo. Por que eu falo isso? Porque um AVC geralmente ele cursa com uma perda da face também, certo? O paciente fica ali com os movimentos, por exemplo, de um lado prejudicados. Ele fica com a hemiparesia facial. E o trigêmeo, ele também pode cursar com a hemiparesia facial, porque ele também não é um nervo motor. Só que existe uma diferença muito grande. Por quê? Quando existe uma lesão do nervo trigêmeo, ele não vai ter movimento na hemiface inteira. Como assim inteira? Da testa, bochecha e maxilar. No caso de um AVC com lesão dos músculos da face, por exemplo, que afetam os músculos da face, o paciente só vai ter uma lesão que acomete bochecha, ali, região de olho, essa região vermelha e a região roxa. Por quê? Porque a irrigação de artéria do nervo trigêmeo é diferente para ramos superiores e os outros ramos. Por isso que dá para fazer uma diferenciação entre distúrbio central da face e distúrbio periférico. O distúrbio central, que seria no cérebro, não vai acometer essa parte verde. O distúrbio periférico, que seria do nervo trigêmeo, vai acometer essa parte inteira. É só um raciocíniozinho simples, mas que faz uma diferença absurda. Só bebendo um gole d'água, peraí. Tá, e como é que eu vou fazer o teste, né, do trigêmeo? Justamente nesses reflexos, de uma seta, da mastigação, que você pede pro paciente apertar mesmo, morder, e você testa a força dos dois lados, a sensibilidade superficial e profunda, e esses reflexos, certo? Teremos o próximo nervo, o nervo facial, que seria o nervo 7. Como eu disse, né? 3, 4 e 6, que já foi da movimentação extrínseca do olho. Pulamos para o 5, agora para o 7, que seria o nervo facial. O meu todinho. São os músculos da mímica. A paralisia facial. Opa! Está aí dormindo. Falei errado, viu? Não é do trigêmeo, é do facial, aquela parte da paralisia central e periférica. Como eu disse aqui, né? A inervação, enfim. Aquela parte, troquem o trigêmeo por facial, viu? Do AVC. Que é justamente aqui, ó. Aqui a gente vai ter uma paralisia facial periférica. Estão vendo que aqui o paciente está com linha de expressão em cima na testa, mas do outro lado ele não está tendo as linhas de expressão. Então a gente pode suspeitar que ele vai ter uma lesão periférica do nervo facial, certo? São os músculos da mímica. Você vai chegar e pedir para o paciente sorrir, o paciente fechar os olhos com muita força, fazer o teste da bochecha, encher a bochecha de ar e ver se ele consegue manter, se fica igual, enfim. Teste do nervo 8, que é o vestíbulo coclear, a gente precisa de um equipamento específico, que seria o diapasão. Pouca gente tem, porque, enfim, ninguém é corno para comprar um diapasão para usar de vez em nunca, sendo que vai ter neurologista por aí, porque é caro e a gente usa pouco. Certo? A gente vai fazer a acuidade. E tem os tipos de perda, né, que são as centrais e as neurosensitivas. Que é, enfim, não vou entrar em muito. Tem E algum... também... Foi mal. Pode falar. Tem algum outro objeto que possa, tipo assim, substituir, já que é muito caro? Porque eu fico imaginando, como é muito caro, nem todo hospital vai ter, né? Geralmente quem tem é o próprio neurologista. Ah, tá. Eu acho muito difícil ter um hospital fornecer um diapasão. Tem alguns diapasões, é porque geralmente você precisa de 2. Dependendo do teste que você vai fazer, você precisa de 2 frequências. E aí já fica um pouquinho mais complicado, certo? Os bons, um diapasão, eu tô vendo até mais barato por causa da Amazon, né? Enfim, Shopee, essas coisas. Mas eu tô vendo aqui, 3 diapasão, R$ 220 na Amazon. Mas aí tem que ver qual é a marca, enfim. E não tem outro teste. Outro equipamento que a gente possa usar, realmente o diapasão. Para esses testes, assim, de semiologia, é o diapasão. O teste dos nervos cranianos glossofaríngeo e vago, certo?
Oi? Aconteceu alguma coisa aqui? Peraí. Escutei um barulho. Ah, meu Deus, minha chamada termina em 15 minutos. Peraí, deixa eu mandar outro link para vocês. Esqueci de fazer com o coisa. Peraí, vou terminar. Tá certo. Vou continuar, o pessoal entra então. Mais fácil. Peraí, só um minutinho. Me perguntaram uma coisa aqui, aí eu tô só respondendo rapidão. Mas enfim, o nervo hipoglosso e o nervo vago, né, que estão relacionados ali a parte tanto de deglutição quanto a parte de sensibilidade do terço posterior da língua. Então a gente avalia, por exemplo, em anamnese, principalmente, o paciente ele tem alguma rouquidão, tem algum tipo de disfagia, que disfagia são distúrbios da parte de engolir, né, relacionados ali ao esôfago. Tem como ver também esse sinal da cortina, que quando existe uma lesão, a úvula ela vai estar desviada para esse lado da lesão, tá certo? Temos o nervo acessório, que é o nervo motor ali, que inerva tanto o trapézio quanto o esternocleidomastoide, e você vai fazer um teste de força. O teste de força do paciente empurrando a sua mão aqui com a força do pescoço, empurrando a sua mão para cima com o teste da força do trapézio. Enfim, é mais um nervo motor mesmo. E o nervo hipoglosso, que seria da motricidade da língua. Aí você faz esse testezinho, pede para ele mexer, se existe alguma diferença de tonicidade da língua. Você pede para o paciente abrir a boca, avaliar a língua desse paciente, enfim. E aqui a gente vai para os testes de motricidade. Teste de motricidade, você vai ver o paciente, palpar o paciente e fazer que o paciente se mova. É basicamente uma semotécnica parecida geral. É por isso que eu digo, cada testezinho desse é uma semotécnica diferente, por isso que eu falo que a teste de semiologia neurológica é muito gigantesca e não tem como você ficar aplicando isso. Você vai ver o paciente flácido, ele vai ter uma posição específica no leito, como ele se movimenta, como ele anda, isso aí já é sua inspeção. A palpação, que seria basicamente a avaliação do tônus do paciente, ou seja, da contratura do músculo do paciente, isso você sente se ele está contraído ou se ele está flácido, e a mobilização passiva, que é a que você está fazendo, a ativa é do paciente. A motricidade, existe o sinal da roda denteada, que é uma hipertonia plástica, que geralmente é uma síndrome extrapiramidal. Você pega o paciente com a palma da mão dele esticada, como está aqui na figura, e vai tentando movimentar. E ele vai fazendo o movimento como se estivesse engrenando numa engrenagem, certo? E o sinal do canivete, que é uma síndrome piramidal, isso aí vocês estudam por fora ou na neuro, porque realmente não tem como a gente ficar se adentrando muito nisso. Mas a gente pode entrar agora na classificação da motricidade, que é muito importante, inclusive, para vocês no AVC. Para saber que o AVC é um dos principais distúrbios neurológicos, né? E a gente pode classificar a motricidade do paciente em 3 tipos: na fraqueza ou paresia, na paralisia ou plegia, ou na atrofia, hipotrofia ou hipertrofia da motricidade do paciente. Certo.
A paresia, lembra que é uma fraqueza. Uma hemiparesia é um paciente que está com uma fraqueza de um dos lados do corpo. Mas uma hemiplegia é uma perda completa da força desse paciente, certo? Da motricidade do paciente, da movimentação dele. Enfim, isso aqui a gente vê depois, a classificação da motricidade. A gente testa algumas articulações específicas para o teste de motricidade, tá certo? São os dedos, os punhos, os antebraços, tanto flexão quanto extensão e abdução dos braços, pé, perna e coxa. Aí a gente faz aquele mesmo negócio, né? Inspeção, palpação e o movimento passivo. Tem o teste Migazini, tanto dos braços quanto da perna, o Hammersmith, enfim, alguns dos testes de motricidades que não vale a pena entrar aqui, senão a gente vai passar a tarde inteira. E como eu disse, né, existem as síndromes motoras, síndrome do neurônio motor superior e a síndrome do neurônio motor inferior. Resumidamente, existe um neurônio motor na parte ali do encéfalo que ele estende seus axônios, passa pela medula, né, espinotalâmica, vai lá, trata o espinotalâmico, chega até uma parte ganglionar que se junta com o neurônio motor inferior. O neurônio motor superior, ele vai ser o neurônio motor da ordem, o neurônio motor inferior, ele vai ser o neurônio motor da execução. E como é que eu vou diferenciar se é uma síndrome motora do neurônio motor superior ou do neurônio motor inferior? Pela síndrome do que o paciente apresenta, pelos sinais e sintomas. Por quê? Se existe um neurônio que é uma ordem e outro que é execução, eu tenho que ter uma inibição de algum desses dois. Ou seja, o da ordem inibe o da execução. O da execução ele só vai fazer uma contração muscular, por exemplo, quando o da ordem deixa de inibir. Não é que ele vai mandar um sinal fazendo com que ele se mexa. Ele deixa de inibir aquele neurônio e depois inibe ele novamente. Se eu tenho um distúrbio no neurônio da ordem, ou seja, o neurônio motor superior, essa inibição ela está comprometida. Então, a inibição não ocorre, fazendo com que esse neurônio inferior ele esteja sempre contraído. Se eu tenho um neurônio sempre contraído, ele vai ter uma hipertonia, certo? Sempre contraído, o tônus muscular dele vai ser lá em cima. Ele pode ter uma espasticidade, que seria uns membros extremamente tônicos, duros, sem você conseguir flexionar esses membros. Pode ter uma atrofia por desuso, porque ele não vai estar movimentando, e ele tem uma hiperreflexia, porque o reflexo é o arco reflexo ali do neurônio motor inferior, não chega lá no encéfalo. Como ele não está sendo inibido, ele tem uma hiperatividade ali no arco reflexo. Então, o reflexo ele vai ser aumentado por conta disso. Ele já vai estar em atividade. Quando você faz o reflexo, o neurônio motor entra em atividade ainda maior. Então, se eu tenho uma síndrome do neurônio motor superior, que é uma síndrome do neurônio que manda a ordem, que ele inibe o neurônio de baixo, o neurônio de baixo ele vai estar sempre contraindo. Se eu tenho uma sempre contração do neurônio de baixo, eu tenho uma dificuldade lá do de cima, e o de baixo, ele executa a ordem, mas ele vai estar sempre executando a ordem de contrair o músculo. Então, se ele está sempre executando a ordem de contrair o músculo, ele pode ter uma hipertonicidade, que pode evoluir para uma espasticidade, ele pode ter uma atrofia por desuso, porque ele não vai estar contraindo ou descontraindo o músculo, e uma hiperreflexia. Fora a fraqueza, porque não vai ter uma ordem muito objetiva lá do neurônio motor superior, certo? Beleza. Neurônio motor inferior é diferente. É uma fraqueza também, porque tem um déficit motor, mas é uma hiporreflexia, porque é um neurônio motor que não vai estar funcionando na ordem do neurônio motor superior, então ele não vai estar contraindo o músculo. Ou uma arreflexia, ausência de reflexos. Uma hipotonia, porque o músculo não vai estar contraindo, que pode ser uma atrofia por denervação. Vai ser uma atrofia por problema no nervo e não por desuso, certo? Neurônio motor superior, eu deixo o neurônio motor inferior sempre contraído, eu tenho hiperreflexia e hipertonia. Neurônio motor inferior, eu tenho hipotonia e hiporreflexia. Como é que eu diferencio um AVC
para alguma outra síndrome, se eu tiver um AVC em área de neurônio motor superior, esse paciente ele vai ter uma fraqueza de um lado, uma hemiparesia, com movimentos hiperreflexos, ou seja, eu vou fazer os testes de reflexia, o paciente vai fazer uma hiperreflexia, ou um movimento aumentado, ou uma área reflexória aumentada, e hipertonia dos músculos. Aí eu sei que eu tenho um AVC na área de motor superior. Se ele não tiver isso, fala muito contra um AVC na área de motor superior, certo? Só dando aqui um gostinho de raciocínio clínico. Deu para entender assim, mais ou menos? Eu sim. Show. Beleza. Aí indo para as partes dos reflexos, né? A estrutura do exame neurológico, ele vai se dividir nos testes superficiais e os testes profundos. Eu não vou falar muito sobre. Vou falar mais sobre os testes ali que podem entrar na motricidade, por exemplo. Tipicamente, esses reflexos superficiais, eles encontram-se diminuídos ou até mesmo abolidos em síndrome piramidais, e após a avaliação deve graduar a intensidade do reflexo em ausente, diminuído ou normal. Mas existe também a área reflexógena aumentada. Vamos lá. Teste cutâneo plantar é uma estimulação póstero-anterior, ou seja, de baixo para cima, na planta do pé, que leva a uma flexão plantar do hálux, certo? Essa estimulação, ela pode ser diferente caso o paciente tenha uma síndrome de neurônio motor, que seria o sinal de Babinski, que ao invés de flexionar, porque você faz cócegas no seu pé, ele flexiona. Mas se ele faz um movimento diferente, como a extensão, existe um déficit neurológico ali relacionado. E isso a gente chama de sinal de Babinski, que ao invés dele contrair, ele vai estender. O reflexo cutâneo abdominal, porque é cutâneo feito na pele, na parte do abdômen. É a estimulação látero-medial, de fora para dentro, na parede abdominal, que leva a uma contração dos músculos ipsilaterais, ipsilateral do mesmo lado. Vai causar um desvio na linha alba, que é essa linha média aqui na cicatriz umbilical, para o lado estimulado, né? Ele vai aqui contrair um pouquinho e essa linha vem para cá. E esses reflexos eles vão estar abolidos na síndrome piramidal, enfim. Aí é estudando cada síndrome para saber, infelizmente. Os outros reflexos, que muito difícil serem realizados, e os reflexos que a gente usa com aquele martelinho, certo? Tem esse martelinho específico, eu esqueci o nome dele agora, se eu não me engano é Babinski também. Enfim, e você tem algumas áreas de reflexo, e você vai fazer esse teste do reflexo em cada área de tendão. Aqui, do estilo radial, você vai fazer exatamente essa semiotécnica e percutindo. Isso é um teste de percussão. Porque na percussão, no nervo ali, perto do tendão, a percussão ele tem que reagir. Aí você vê um reflexo positivo. Que você vai percutir o processo estiloide, que é essa partezinha bem aqui, perto do punho, e essa extremidade vai provocar uma contração braquiorradial. Ele vai tentar flexionar. E uma leve pronação, certo? Reflexo do bíceps. Sim, você tem que bater em cima do seu dedo, porque isso aqui é muito doloroso, e batendo em cima do seu dedo, você reduz a área de impacto, deixando ali mais focal. Fazer, enfim, essa teste em cima do bíceps, do tendão do bíceps, para analisar o reflexo do paciente. Do tríceps também. Geralmente, você suspende o braço do paciente em 90 graus, deixa ele alinhado com o ombro, fazendo um ângulo de 90 graus com o antebraço, né, braço e antebraço, e faz o teste do tríceps, faz a percussão. E ele tende a estender o braço. O patelar, que todo mundo conhece, todo mundo faz, todo mundo gosta de fazer, é legal. E o aquileu. Aqui você pode fazer com o paciente tanto sentado, né, os pés suspensos, quanto ele deitado. Existe um jeitinho, quando o paciente ele não pode se mover no leito, né, que você meio que faz um 4 com a perna dele, segura o pé e faz o teste do aquileu. Ei, Felipe,
Aí eu preciso fazer todos esses testes ou depende? Geralmente faz todos. Se eu tô, dependendo do que eu tô suspeitando. Isso, depende do que eu estou suspeitando. Como eu digo, uma síndrome do neurônio motor superior, você tem que fazer em todos. Por quê? Uhum. Bilateralmente. Você tem que analisar a simetria. O que é que um está comparado ao outro do outro lado, entendeu? Por exemplo, Sim. do AVC, você vai ter uma hiperreflexia, se for do síndrome do neurônio motor superior. Então, se você fizer, por exemplo, aqui o patelar, ele vai reagir, por exemplo, se ele tiver uma lesão do lado direito, né? O lado direito é emparético, o lado direito ele vai reagir muito mais forte do que o lado esquerdo. Sim. Mesmo é um pouco examinador dependente, infelizmente, porque você não Uhum. tem como colocar a mesma força de todos os lados, né? Mas você faz isso e vê a área de reflexia. E o que eu falo de aumento da área de reflexógena é o seguinte: a gente faz, por exemplo, o teste em um canto específico do reflexo. Você vai tanto indo para baixo quanto indo para cima. Se essa área do reflexo for aumentada, a gente fala que essa área reflexógena daquele reflexo está aumentada e causa ainda mais uma impressão de hiperreflexia. Mas sim, Como é? Tu vai geralmente fazendo pra cima e pra baixo, mas ali no mesmo isso. ponto? Na mesma Não, assim, região? ó, tá aqui, né? Eu tô batendo aqui. Eu bato um pouquinho embaixo. Eu bato um Ah, pouquinho embaixo e ele continua reagindo. Eu tô uhum. aqui, eu bato um pouquinho em cima, eu bato um pouquinho em cima e ele continua reagindo. Tem um aumento da zona reflexógena. Uhum. Ao invés dele reagindo somente aqui, ele está reagindo uma área muito maior. Aí, e isso tem que ser analisado, porque a gente tem que comparar os dois membros e geralmente faz todos esses reflexos mesmo. Mas aí, por exemplo, o paciente chega com queixa visual, tu não vai fazer os reflexos, só se ele É, tiver uma queixa motora. sim, sim, É, entendeu? sim. Mas vai dar certo. Quando vocês estiverem na neuro, vocês vão entender direitinho o raciocínio de quando usar cada um. Teste de coordenação, né? É propriocepção, para saber como o paciente está em relação a ele mesmo. E tem esse teste index naso, ou seja, ponta do dedo, nariz, você pede. Paciente, esticar, encostar no seu dedo. Ou só esticar, de olho fechado, encostar na ponta do nariz. Esticar o dedo, encostar na ponta do nariz. Ou você pode fazer index naso index, ele estica, encosta no seu dedo, você vai ficar mudando as posições do dedo na frente dele, e ele vai ter que sempre encostar no seu dedo, encostar no nariz. Você muda a posição do dedo, ele encosta no seu dedo e encosta no nariz. Ou o index. Você bota o dedo assim na frente do paciente, ele vai encostar no seu dedo. Você muda a posição, ele vai ter que encostar no seu dedo. Isso você vai saber mais ou menos como é que está a coordenação, a propriocepção do paciente. E de inferior, paciente deitado, estica as duas pernas, pede para ele passar o calcanhar inteiro na canela dele. Que é o calcanhar, joelho. Calcanhar na canela até o joelho. Ou o hallux index, enfim. Que aí você pede para o paciente ficar encostando no dedão dele. Isso é o teste de coordenação. O teste de disdiadococinesia é um teste em que o paciente ele não vai conseguir fazer os movimentos repetitivos, prolongados, e ele vai desorganizar. É como se fosse uma brincadeira da Xuxa, né? Palma, aí vira o doce da palma. Palma, doce, palma, doce, palma, doce. Só que nisso o paciente, ou ele vai bater só de um lado, ou ele vai apresentar tremores, ou ele vai desorganizar. E a gente vai ver isso apresentar em tremores ou em incoordenações motoras, certo? Também tem essa parte de ficar sempre encostando a ponta do dedo com a ponta do polegar, ou então só batendo com a palma da mão encostada ali no joelho, aqui, como a gente está vendo, enfim. Testes de equilíbrio, a gente tem que avaliar tanto a dinâmica quanto a estática, que são áreas dependentes, influenciadas pela visão, o aparelho vestibular, cerebelar, sistema motor, sistema proprioceptivo, é uma área bem complexa. Por isso que você testa primeiro tudo que a gente testou antes. O nervo vestíbulo coclear, testa o cerebelo com a digiadococinesia ou propriocepção, teste de visão com os nervos cranianos, o sistema motor com as forças, ou as hipertonias, hipotonias, sensitivos e proprioceptivos, como a gente acabou de falar. O equilíbrio é detectar se existe alguma oscilação, certo? A gente pode fazer o teste de Romberg,
É o Romberg sensibilizado. Aquele teste quando você está com tontura e o doutor sempre faz para você. Enfim, ele é caracterizado por uma oscilação ou queda imediata ao fechar dos olhos. O paciente está lá em pé, de olho aberto, ele está tranquilo. Quando ele fecha o olho, ele tende a cair. Se ele cair para um lado, só para um lado ou para os dois lados, aí você vai dizer que é um Romberg específico ou não, né? Mas enfim, aí já é um dos principais testes de equilíbrio, seria esse teste de Romberg. Temos as marchas também. As marchas é mais uma inspeção, né? Que seria relacionada ao equilíbrio dinâmico. Como eu falei aqui, que o equilíbrio é visão, vestíbulo coclear, enfim. E o paciente ele tem que ficar em pé, descalço e com braços pendentes ao lado do corpo, ou seja, andando normal. E a gente pede para o paciente andar em linha reta, em marcha normal, andando normal, como se ele andasse no dia a dia. Depois ande de calcanhares, depois ande nas pontas dos pés, de olhos fechados, correndo, se for possível, um pé só e, por fim, uma marcha de olhos fechados, indo e voltando 3 passos para frente e para trás. Nunca vi fazer isso tudo. Mas existem diversos tipos de marcha, certo? Tem a fase do apoio da marcha, a fase do balanço, enfim. Isso aqui não importa muito agora, não. E cada parte do exame seria para avaliar um tipo da perda de equilíbrio ou da própria parte motora vestibulococlear do paciente. Pode ter algumas instabilidades sutis, mas tem alguns tipos de marchas que são patognomônicas. Por exemplo, a marcha táxica, que seria as lesões cerebelares, tem um alargamento de base de apoio com a realização de passos de forma irregular. Às vezes eles são amplos, às vezes eles são pequenos, impedindo que o paciente ande em linha reta. Parece que realmente o paciente... Then try to walk tandem, then I'm going to have difficulty walking. Eu acho muito massa esse cara aqui, porque ele faz todos os tipos de marcha. Marcha ceifante é em lesão piramidal, em que o membro espástico, ou seja, hipertônico, sem nenhum relaxamento, ou parético, realiza um movimento de arco ou semicírculo. Ou seja, o paciente ele está ou muito contraído ou está com a motricidade diminuída. Ele não vai conseguir mexer esse membro. Então, para ele movimentar o membro, ele vai fazer um arco no chão ou um semicírculo para que ele consiga movimentar. O pessoal fresca que ele está tentando limpar cocô do sapato. This is the position of the hemiparetic gait, with the other side faz assim, ó. being Às vezes eles normal, arrastam o pé no having chão normal também. associative movements. Talonante, esse aqui eu vou pular. Em tesoura, tem as marchas escarvantes, tem diversos tipos de marcha que a gente não tem como ficar falando de todos aqui, porque eu acho que eu já estou há mais de 1 hora falando. Marchas em bloco, enfim, os tipos de marcha também vão dar uma noção do seu tipo de diagnóstico. Os testes de sensibilidade superficial e profunda, parestesia, propriocepção, tato epicrítico ou tato protopático, dolorosa térmica, certo? Aqui eu vou passar rapidinho. E sinais de irritação meníngea, que é bastante importante, principalmente em pediatria. Que a gente vai ver se existe alguma irritação meningeal central ou mais periférica. Porque quando existe essa irritação, os nervos tendem a dar respostas não fisiológicas, certo? O teste de rigidez nucal, que é a resistência à flexão passiva, ou seja, você pega a nuca do paciente, tenta fletir, vai ter uma rigidez nucal ali, sem qualquer outro tipo de movimento. Tem o de Brudzinski, quando não existe essa rigidez, mas você faz a flexão passiva do pescoço, e nessa flexão o paciente vai fazer uma flexão tanto de coxa quanto de perna. De Kernig, que é uma extensão de perna com o joelho fletido, você flete o joelho a 90 graus e estende essa perna do paciente, e vai ter tanto uma face de dor quanto a flexão do pescoço. É como se fosse o contrário do Brudzinski. E do Lazeg, que os ortopedistas adoram, que é basicamente a hernia de disco, decúbito dorsal, braços e pernas esticados, e a gente faz uma flexão da coxa sobre a bacia. A perna vai estar reta
e a coxa vai vir fletindo e vai dar uma face de dor no paciente. É basicamente, entre aspas, basicamente isso. Eu falei muito por cima, porque é muita coisa. Seria muito bom que tivesse prática, mas eu não vou conseguir ir para o hospital, porque eu não estou no César Carlos, mas eu estou no SEIB. Não sei se eu vou conseguir fazer isso, arranjar algum paciente neurológico lá. Mas existem muitos vídeos no YouTube que mostram essas coisas. Neurologia realmente é uma coisa diferente do que eu acho que é outro tipo de semiologia, que só dá para aprender realmente estudando, porque é muito diferente, é uma anatomia completamente diferente do que a gente acha que vai ser. Mas quando começa a entender, fica mais fácil. E esses testes semiológicos é realmente dia a dia, é indo lá fazer. Até hoje eu não sei fazer muitos desses testes neurológicos, porque, enfim, eu não presenciei muitos desses casos que eu acabei de falar para vocês. Mas, por exemplo, identificar um AVC é mandatório. Você identificar um AVC, um paciente com fala embolada, um paciente está hemiparético ou hemiplégico, porque são situações de urgência, certo? Isso aqui foi só para realmente abrir uma noção para vocês não chegarem desesperados ou perdidos quando escutarem as palavras, para que próximo semestre já, né, vocês entrem na neuro, que ele vai reforçar isso, vocês vão rodar neuro e vocês vão estar lá na enfermaria de neuro do HGF. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo, se eu souber eu respondo, viu, gente? Obrigada, viu, Perfeito, muito Felipe? obrigado. E é isso, qualquer coisa vocês podem falar comigo, viu? Não aproveitar o carnaval de vocês? E vocês vão ter folga, Felipe? Não, eu vou estar segunda, domingo, não, amanhã, domingo, terça e quarta no hospital. Jesus. Pois boa Vai dar certo. sorte aí, viu? Vai dar certo. Obrigada, Valeu, qualquer Felipe. coisa você Tchau. pode falar. Nada.